Bom, professor, primeiro eu gostaria de agradecer a sua disposição de participar da entrevista e de falar com o nosso público do Psiquesquerda. A primeira pergunta que nós teríamos para você é por que se candidatar à reitoria nesse momento? Bem, me chamo então Irineu Manuel de Souza, sou diretor do Centro Socioeconômico. De fato, no primeiro momento nós pensamos muito na candidatura, realmente a ideia inicial, pelo fato de ter iniciado no Centro Socioeconômico em 2016, no final de 2016, a ideia seria uma disputa mais tarde, depois da gestão do Centro Socioeconômico. Agora, as confusões e as formas como esse assunto, a sucessão, né, em virtude da tragédia que aconteceu na universidade, também nos levaram a discussões internas na universidade, discussões com docentes, com técnicos, com estudantes. Mas, enfim, após uma série de conflitos e confusões e encaminhamentos que ocorreram, até equivocados, pelo conselho, pela reitoria, enfim, chegou um ponto em que foi considerado que a gestão realmente teria terminado e que seria fundamental e necessário uma nova eleição para 4 anos, colocando que a gestão tinha sido realmente encerrada com a vacância do cargo. Com isso, então, começamos uma discussão na comunidade universitária em torno de alguns princípios, algumas propostas, até aproveitando as nossas experiências e as nossas constituições anteriores, de discussões também coletivas, e após essas 20 reuniões que fizemos, reuniões públicas, o nosso nome foi colocado como uma possível candidatura, né? E a partir daí tivemos todas uma discussões em torno de princípios e também resgatando discussões acumuladas anteriormente, e teve um sentido realmente e deu uma direção e abriu uma oportunidade de implantarmos propostas mais inovadoras para a universidade, realmente um campo mais crítico discutindo a universidade, e com isso nós entendemos realmente fundamental nessa defesa do caráter público da universidade, da autonomia, da transparência, que é um tema bastante, principalmente a transparência, né, que é um tema que requer muitas discussões e também autonomia, além da retórica que sempre é colocada. Então, os motivos foram esses, né? Foram realmente a possibilidade, né, de realmente colocar em prática o que há muito tempo vem sendo discutido na universidade, que seria uma gestão diferenciada na universidade, uma gestão mais democrática, né? E também a universidade exercendo seu papel autônomo, que é uma instituição acadêmica, né? Na verdade, só tem sentido uma universidade se ela de fato colocar em prática a autonomia. Então, dentro desse quadro caótico que a universidade se encontra, nós entendemos que seria até uma obrigação, depois da comunidade, desse todo o campo crítico da universidade, de nos colocar como uma possibilidade real de colocar essas propostas em prática. Então, nós entendemos que é espécie assim, de um dever, no caso, né, realmente, não fugir dessa situação, né, e realmente dar uma resposta, né, à universidade e colocar a nossa experiência, também esse trabalho coletivo à disposição de toda a comunidade universitária. Candidato, você já foi candidato, né, em 2011, em 2015 e novamente agora em 2018. Muitos poderiam pensar que se trata de um projeto pessoal seu se tornar reitor. O que você teria a dizer, a responder a esse tipo de crítica? É uma crítica que pode vir, na verdade, e até é possível que ela ocorra, né? Mas a nossa candidatura foi a única candidatura que teve uma discussão coletiva, né? E ficou em discussão realmente quem seria o candidato desse campo mais crítico da universidade. Então ficamos com várias reuniões públicas, chamando toda a comunidade universitária, e o nosso nome saiu daquela. Naturalmente, pesou o fato de nós termos já disputado em 2011, 2015, né? E também o perfil, né, de uma candidatura para um momento tão crítico, né, que a universidade vem vivendo, vem atravessando. Naturalmente, as pessoas devem ter pensado nessa direção e apostado no nosso nome. Naturalmente, se nessas discussões tivesse aparecido um outro colega, né, poderia ter tido um outro colega, né,
que poderia defender também, da mesma maneira, né, esse campo. Nós temos na universidade hoje a estrutura da reitoria, no caso, que é uma candidatura, uma estrutura basicamente do centro tecnológico, né, e depois temos um grande campo, na verdade, né, onde tem muitas pessoas, muitos docentes, muitos técnicos, muitos estudantes, no caso, né, digamos assim, a maioria, né, que pensa realmente numa universidade diferente, uma universidade de verdade, uma universidade que realmente se posiciona como com autonomia, realmente se posiciona como universidade crítica, né, e se posiciona como uma universidade exatamente numa gestão que vai ter exatamente uma dimensão, pensando numa gestão, não em uma gestão apenas empresarial ou numa gestão apenas do cunho das teorias administrativas, mas uma gestão que realmente atenda todas essas dimensões críticas da universidade e essa complexidade que é uma estrutura de uma universidade pública e federal, como é o nosso caso, né? Bom, Irineu, essa eleição tem sido marcada por a ausência de um debate público entre as candidaturas. Um pouco por conta do tempo, tem 2 debates agendados, né, que ainda vão ocorrer, mas até então tem circulado pouco as discussões entre os candidatos na eleição para a comunidade universitária. Você mencionou as outras 2 candidaturas. Eu gostaria de insistir qual a diferença entre a sua candidatura e as demais. Como você diferenciaria as suas candidaturas das demais? Bem, a única candidatura que conseguiu fazer uma discussão, apesar do momento curto, né, férias, foi a nossa. Como eu falei, nós tivemos a coragem, né, de chamar toda a comunidade universitária. Isso é muito difícil ocorrer numa eleição aqui na universidade. Isso é uma diferença forte que nós colocamos, né? A outra questão foi exatamente a síntese que nós conseguimos obter dessas discussões, né? Então nós temos a coragem de discutir, por exemplo, a questão de ampliação da moradia estudantil, de ampliação do RU, de 3 refeições no restaurante universitário, de tirar, ou seja, de não considerar excluídos os estudantes que porventura tiveram um conceito ou uma nota ou uma reprovação por frequência insuficiente. A universidade como ela está hoje, as normas, um estudante, por qualquer motivo ele for reprovado por frequência insuficiente, ele não pode participar de bolsas, de intercâmbio, enfim, a carreira acadêmica dele está marcada para o resto da vida. Isso é uma injustiça muito forte, né? Porque exclui a priori um estudante que poderia ser um grande potencial. Então, colocar essa proposta é realmente um diferencial, ter coragem de colocar essa proposta é um diferencial muito importante em relação às demais candidaturas. Nenhuma das outras candidaturas teria a coragem de falar. A própria defesa das 30 horas que nós temos desde 2011 e continuamos sempre com coerência, né, aperfeiçoando essa proposta, no caso, hoje falando com controle social e também com a possibilidade de criar uma espécie de um PAD para o técnico, que era o Plano de Atividades Administrativas, ter a coragem de dizer que o técnico administrativo pode participar de um programa como ProBolsas. Hoje ele precisa, de uma certa forma, utilizar, né, da assinatura de um professor, que isso constitui-se até uma falsidade ideológica, né? Alguém assinar um projeto que não é seu para possibilitar a participação num edital para obter, enfim, bolsas para tocar um projeto de extensão. Enfim, a ideia também de ficar ainda reafirmando que a EBSER foi um mau negócio para a universidade, foi uma decisão equivocada da universidade, no caso, né? E agora chamando a universidade para a responsabilidade, o Conselho de Curadores e o Conselho Universitário, de verificar ponto a ponto o contrato e cobrar, não ficar cobrando aqui para a imprensa ou ficar dando discurso, mas chamar o presidente da EBSER no gabinete do reitor. Nós vamos fazer isso, temos coragem de fazer isso. Chamar o presidente nacional da EBSER no gabinete do reitor e dizer o seguinte: foi assinado esse contrato e não foi cumprido, né? As 2 candidaturas defenderam a EBSER, né? Acharam que era a única alternativa e nós mostramos tecnicamente, juridicamente, que teríamos outras alternativas, que seria a contratação também emergencialmente de médicos e enfermeiros,
como temos a situação do professor substituto para eventuais situações emergenciais, para não fechar a emergência. E tudo isso não foi considerado, na verdade, né? Então esse é um grande diferencial. E tem o diferencial da própria candidatura, na verdade, né? Eu sou doutor em gestão universitária, oriento pós-doutorado, oriento doutorado, oriento mestrado, na linha de pesquisa e gestão universitária, e tem a minha tese foi sobre gestão das universidades federais. Enquanto que os demais candidatos, um é doutor em tributação, outro é doutor em robótica. Então, não estou levando para esse lado as comparações, mas considerando que uma das candidaturas pegou meu currículo Lattes e colocou na página da PUFSC e ficou fazendo uma análise totalmente tendenciosa, um núcleo, um professor que é exatamente da candidatura de uma outra candidatura, e quando chega na parte de gestão de universidades, coloca que todos têm a mesma experiência. Isso é um absurdo, é um professor universitário cometer uma avaliação tão tendenciosa, né? Então, se fosse para escolher pelo Lattes, você não precisaria ter eleição, né? E não é o pesquisador 1A do CNPq que vai ser o melhor reitor da universidade, né? Na verdade, a universidade, a partir das pesquisas que eu fiz já como aluno de graduação, que eu pesquisei a dualidade que é o departamento e o colegiado do curso, pesquisei no mestrado as causas da evasão na universidade, por que os estudantes lutam tanto para ingressar numa universidade pública como a nossa e depois desistem. Diante dessa pesquisa e desses achados científicos, nós temos uma proposta bem concreta para a permanência estudantil. Também no doutorado, o problema de pesquisa que foi que motivou toda a pesquisa, foi exatamente como administrar uma instituição crítica como a universidade, né? Uma instituição complexa, né? E nós pesquisamos todos os reitores de todas as universidades federais brasileiras, fizemos uma pesquisa quantitativa, depois fizemos mais 3 pesquisas profundas, uma pesquisa com a Universidade Federal do Ceará, não somente com o reitor, mas com ex-reitores, pró-reitores, reitor, coordenadores de cursos, chefes de departamentos, estudantes que fazem parte do Conselho Universitário e também técnicos administrativos que integram o Conselho Universitário. Fizemos outra pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais, com a mesma metodologia, uma pesquisa profunda também com todos os gestores e também com os estudantes e os técnicos. E também aqui na nossa universidade, fizemos essa pesquisa também com todos os ex-reitores, reitor da época, fizemos com diretores de centros, coordenadores de cursos, chefes de departamentos, representantes do Conselho Universitário, enfim. Nós consideramos que isso é um grande diferencial, né? Alguém que está aqui na universidade há 44 anos, sempre numa dedicação a pesquisas acadêmicas em relação à gestão de uma instituição crítica e complexa como é a universidade. Além dos cargos de gestão que nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de ter a experiência como diretor do DAI, diretor de Recursos Humanos, agora estou na direção do Centro Socioeconômico, e também poderíamos fazer o seguinte, se fosse para comparar, poderia comparar o seguinte, a direção do centro, a gestão desses candidatos, que todos são diretores de centro, de 2016 até agora. O que cada um reitor, qual foi o comportamento de cada reitor, ou seja, o que cada reitor, como agiu, né, cada reitor, cada candidato, no caso, na direção dos seus centros, no caso, né. No nosso centro socioeconômico, nós tivemos a preocupação de colocar fraldários, né, nos banheiros, tivemos a preocupação de colocar bicicletário, colocar toldos, colocar os equipamentos de informática, conseguimos resolver toda essa problemática que nós tínhamos dos equipamentos didático-pedagógicos, no caso projetores, computadores para os docentes, enfim, fizemos um trabalho enorme num tempo curto, em 1 ano e 3, 4 meses, e poderia então comparar, não comparar o currículo Lattes, nós achamos muito triste, né, realmente, essa tendência, né, de colegas, no caso, né, querendo colocar na internet no sentido de desqualificar, não é nem a candidatura, né, desqualificar o nosso trabalho como cidadão aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, né, nós estamos aqui há muito tempo, sempre temos uma única dedicação, a nossa dedicação é somente a Universidade Federal de Santa Catarina nesses 44 anos e
alguém lá de um outro centro ter uma postura dessa realmente que nos incomodou bastante, na verdade. Professor, ainda nessa esteira, em relação às outras candidaturas, inclusive para tirar um pouco dessa discussão, né, em relação ao Lattes, porque, enfim, gostaria de perguntar o que você pensa que é central para a Universidade Federal de Santa Catarina nesse momento? Ou seja, o que essa candidatura considera central, né, que não pode passar na próxima reitoria, não pode deixar de ser pensado e realizado Sim. na próxima reitoria? Nesse momento que a universidade vive, nós temos toda uma conjuntura aí nacional, realmente a conjuntura de golpe, na verdade, né? Temos uma conjuntura local, onde a universidade está sendo também, de uma certa forma, fragilizada, né, perante a sociedade, por conta dos incidentes que ocorreram em razão da própria situação que ocasionou, né, a morte do reitor. Então, esse momento que a universidade vive, na verdade, requer uma postura do reitor, mesmo considerando, né, o que ocorreu, né, as atitudes por parte dos diversos segmentos do Estado que não concordamos, a forma como essas atitudes ocorreram, mas a universidade também não pode ficar somente nessa dimensão, nessa reclamação desses acontecimentos. Ela deve à sociedade uma explicação, ela deve à sociedade exatamente uma posição clara, na verdade, do ponto de vista da transparência dos recursos públicos. Nós defendemos, inclusive, o orçamento participativo, na verdade, né, para estudar um pouco melhor e construir um pouco melhor o orçamento da universidade e depois a aplicação do orçamento. Então, nesse contexto, nós entendemos que uma posição forte do reitor seria mostrar que a universidade tem condições de criar um sistema de controle interno, um sistema utilizando o potencial que nós temos aqui na universidade, utilizando também a tecnologia da informação, enfim, e disponibilizar para a sociedade de forma bem transparente como os recursos chegam aqui na universidade, a forma como os recursos ingressam na universidade e exatamente o que ocorre com esses recursos, como que eles são alocados, como realmente quem são os responsáveis e qual é a motivação, e exatamente para ficar muito claro para a sociedade. Essa clareza, né, realmente ela está faltando para que a sociedade entenda de fato o que aconteceu. E nós observamos que a universidade ela não consegue, pelo menos a estrutura atual, a gestão atual, não conseguiu dar essa resposta. Então, essa é uma resposta urgente, que o reitor, assumindo, ele precisa imediatamente chamar a imprensa e mostrar exatamente toda essa dimensão aí dos recursos, como que eles são encaminhados e como que eles são alocados, para ficar transparente, na verdade, né, toda a aplicação dos recursos públicos aqui na nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, o senhor comentou agora em relação aos recursos, a entrada de recursos na universidade e a esse momento trágico que a universidade viveu, né? Considerando essa caracterização que você fez, como você lidaria com a situação e com as denúncias sobre o mau uso dos recursos no interior da universidade? Bem, o dever de um reitor, né? O reitor ele é eleito pela comunidade universitária, ele é um agente público, né? Então ele está ali exatamente na função, né, de atendimento dos recursos públicos, está ali exatamente para fazer o papel de utilizar aqueles recursos da melhor maneira possível, na verdade, né? Considerando que esses recursos são públicos e são originários de todas as pessoas que trabalham, né, no Brasil e que pagam seus impostos. Então, o dever de um reitor é exatamente fazer essa explicitação, dar essa transparência, né? Mas não pode ser um discurso, uma retórica de transparência. Precisa ser bem como tu insiste na segunda pergunta, no caso, né? Exatamente dizer o seguinte, como fazer, né? Então seria realmente mostrar como que essas linhas de recursos chegam, como que esses recursos entram, a forma que eles ingressam aqui e qual é o caminho que eles são dados, no caso,
até as suas aplicações, essa dotação, como é que ela chega, como que ela é distribuída, como que ela é encaminhada e como que ela é avaliada no caso. Então, esse é um assunto que o reitor querendo, ele tem condições, né? Só chamar o pessoal dessas áreas respectivas que é possível. Hoje, esses sistemas são todos sistemas informatizados, então não existe nenhuma dificuldade, na verdade, né? E os sistemas, o recurso ingressa na universidade e ele tem todos os procedimentos ali, que são sistemas que são utilizados para a aplicação e para a operação desses recursos. Então não existe uma dificuldade técnica, na verdade, né? Precisa existir uma decisão política, né, de fazer essa divulgação, no caso, né, para inclusive abreviar, né, e para inclusive discutir e desmistificar também algumas situações, né, porque de uma certa forma as pessoas que estão dentro da universidade são também cobradas pela sociedade, pessoas às vezes que não têm nenhum envolvimento com a situação, mas considerando que não tem uma explicação clara, gera realmente essa dúvida, né? E não pode existir esse sentimento de dúvida, né? A função da universidade é ter realmente uma dimensão republicana, né? Um posicionamento republicano de como que os recursos são aplicados dentro da universidade. Por um lado, você fala das respostas à comunidade universitária e à sociedade catarinense de maneira geral em relação ao uso dos recursos. E que respostas daria em relação às instituições policiais, às instituições da justiça que realizaram as operações, né, que resultaram nessa tragédia? Veja, hoje mesmo uma nova operação entrou em curso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né? No ano passado nós tivemos operações também na Universidade Federal de Minas Gerais e na Universidade Federal do Paraná. Como avalia esse momento da relação da universidade com essas instituições? Sim. Nós estamos passando um momento em que os reitores, não estou fazendo uma crítica pessoal, né, mas os reitores das universidades federais, eles estão deixando escapar, né, o que tem de mais importante numa universidade, que é a autonomia, como eu falei no início, né? Nós tivemos aí no ano passado, por exemplo, a questão, o governo, se é que pode se chamar de governo, né? O que fez? Ele contingenciou, né? O que significa contingenciar? Significa que tem um orçamento aprovado, o governo vai lá e diz, ó, esse pedaço aqui você não pode gastar, embora tenha uma aprovação do Congresso Nacional, que é um poder que o Executivo tem, né? Até chega a ser um pouco absurdo esse poder, né? Então, o que o governo fez, né? Simplesmente o MEC coloca para os reitores que não pode ter concurso público porque houve um contingenciamento. O que os reitores das universidades fizeram? Nada. Então, os reitores não fizeram nada. Os reitores simplesmente aceitaram que, olha, não tem dinheiro, estamos na crise e tal, né? Mas não poderia ter acontecido isso, né? Por quê? Existe além do artigo 207 da Constituição, que dá autonomia à universidade, a LDB também dá autonomia à universidade, diz que a universidade tem condições e tem autonomia política, administrativa, acadêmica, financeira, né? Além de tudo isso, o presidente Lula fez um decreto que foi chamado a mini autonomia universitária em 2010, que deu poder às universidades, que encaminhou para as universidades a deliberação ou a decisão de contratar professores, contratar técnicos dentro de um banco de dados, dentro de um banco de cargos, chamado banco de equivalência. Então, dentro desse quantitativo que cada universidade tem o direito, digamos assim, né, após esse levantamento que foi estabelecido naquele momento, os reitores então têm o poder de contratar sem pedir autorização ao Ministério da Educação e ao Ministério do Planejamento. Entretanto, o MEC chega para os reitores e fala que não pode contratar em 2017. E os reitores obedecem. Os reitores não são subordinados ao MEC, eles são apenas, as universidades são vinculadas ao MEC, porque a universidade tem autonomia e é uma autarquia, né? Tem vários motivos para ter essa autonomia. Então, se tinha um decreto do presidente da República dizendo que os reitores podem fazer os concursos, jamais os reitores poderiam ter aceitado essa decisão do MEC,
se não houve a revogação do decreto, um decreto presidencial. Então esse é um exemplo como os reitores, e a universidade perdeu muito, a nossa e todas as universidades brasileiras, porque os reitores não se posicionaram. Os reitores poderiam se reunir em Brasília e dizer o seguinte: olha, tem um decreto aqui, nós poderemos contratar, nós temos essas vagas, essa economia, essa rubrica vai ser, esse corte vai ser feito em outras rubricas, mas não aceitamos que os cortes sejam feitos na admissão de professores ou de técnicos. Os reitores não fizeram nada, aceitaram passivamente. E assim é em relação à pergunta objetiva, né? Esses avanços que ocorrem, essas interferências que ocorrem de braços do Estado na universidade, ferindo a autonomia universitária, e também não está acontecendo nada. Isso dá uma má impressão também que os reitores estejam com medo, né, de levantar esse tema, ou seja, de enfrentarem situações dessa natureza, ou os poderes da República, que não tem sentido para ter medo dos poderes da República se nós estamos tratando de forma republicana uma administração de uma universidade. Então, o que eu farei como reitor é exatamente, imediatamente, chamar todos os reitores e nos reunir em Brasília, na Andifes. Imagina os reitores de 64 universidades reunidos, o poder que os reitores têm, todos eleitos por comunidades universidades importantes. Naturalmente, nós temos um poder, esse coletivo de reitores, a Andifes, o poder é maior do que o MEC, mas muito maior do que o Ministério da Educação. O Ministério é uma repartição pública e essa reunião desses reitores significa exatamente um grande poder. E aí os reitores devem realmente encaminhar essa questão e, em conjunto, né, decidir estratégias de como encaminhar e, inclusive, chamar esses poderes para discutir, né? Os reitores têm todo esse direito, né? Discutir o que é que está acontecendo, por que está acontecendo esses procedimentos, que movimento é este. Os reitores têm a obrigação, inclusive, de discutir e trazer para as suas comunidades e levar à sociedade, inclusive, essas informações e essas discussões para exatamente desmistificar, porque não pode acontecer essa instabilidade institucional que está ocorrendo nas universidades. Bom, candidato, mudando um pouco de assunto, as universidades têm enfrentado, ao menos desde 2015, uma grave crise orçamentária, né? Somente do ano passado para cá, entre os cortes e os contingenciamentos, as verbas de custeio diminuíram 20% e as verbas de capital cerca de 90%. Né? O orçamento para as universidades em 2018 é de 5 bilhões de reais. Né? Quando em 2017 foi de 8 e em 2015 de 15 bilhões. Ou seja, são cortes brutais que têm afetado a vida da universidade. Como avalia essa situação e, se eleito, o que faria frente aos cortes? Sim. Na mesma direção, né? Os reitores não estão se posicionando, na verdade, né? O que acontece? O governo está... Qual é a estratégia do governo? Ele está fazendo o seguinte: a verba de pessoal é uma verba fixa, na verdade, né? E existe o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Então o governo, ele coloca esse orçamento junto, na verdade, né? E dá a impressão que não está ocorrendo um corte brutal, e quando na verdade está ocorrendo um corte brutal, porque esse recurso da folha de pagamento, esse recurso para pagar os professores, os técnicos, os aposentados, os pensionistas, ele vai crescendo naturalmente, né? Que faz parte da carreira dos docentes, faz parte de ganhos e políticas salariais que foram concedidas por lei, enfim, né? O governo coloca esse orçamento todo num bolo só e, como cresce o orçamento de pessoal, ele vai tirando do orçamento, diminui a verba de capital e a verba de custeio, enfim, diminui as outras rubricas, na verdade, né? E fica uma coisa confusa, na verdade. Então eu entendo que daqui para frente a análise de orçamento não pode mais ser feita essa análise global. Ela precisa ser feita análise ponto a ponto, né? Análise de capital, análise de custeio, enfim, análise de cada rubrica dentro do orçamento da universidade. E aí fica visível o grande corte que foi feito de 2015 para cá. E vai na mesma linha.
os reitores não se posicionam. A Andifes funciona hoje como se fosse uma repartição do MEC, um setor do Ministério da Educação. Parece que os reitores têm interesses pontuais de conseguir, com uma política de balcão, cada reitor conseguir resolver as suas situações paroquiais. E exatamente isso realmente só destrói a universidade. Os reitores têm que ter uma preocupação coletiva, né, com as universidades públicas federais. Eles precisam ter posicionamentos claros e a única forma realmente é o reitor ter o respaldo da comunidade universitária, porque ele não pode ser o representante do governo, ele tem que se posicionar sempre como representante da comunidade universitária em Brasília. E o reitor, os reitores precisam discutir entre si essas questões, né? Eu vou liderar os reitores nessa situação de trazer a autonomia universitária, trazer essas discussões para a Andifes, enfim. Hoje não se vê falar na Andifes, não tem notícia nenhuma da Andifes, qual é a posição da Andifes sobre essa situação, solta uma nota lá no site, enfim, né? Mas isso é uma culpa, na verdade, dessa geração de reitores que está ocorrendo, né? Os reitores não estão se posicionando e nós, como reitor, naturalmente, vamos liderar esse processo junto aos demais reitores para ter um posicionamento firme na Andifes, inclusive no Congresso Nacional. Os reitores precisam ir no Congresso, né? Levar essas questões para as bancadas, unir as bancadas de cada estado, né? Independentemente de questões partidárias, mas é um tema comum que é exatamente a defesa da universidade pública. A Universidade Federal de Santa Catarina é uma universidade importante para o estado, né? Ela está hoje em vários municípios, no caso, né? E sempre foi uma universidade importante, e assim também é em outros estados, né? Temos estado que tem, como Minas Gerais, tem em torno de 15 universidades federais, enfim. Os reitores precisam se reunir e mostrar ao governo que a universidade, que a educação realmente precisa ser valorizada, precisa ser priorizada nesse processo. E a questão da crise, o governo precisa estudar, rever, né, essa questão das prioridades de corte. A universidade, ela é o investimento mais importante de um país. A ciência e tecnologia precisa realmente existir para que ocorra o desenvolvimento do país. E nós não podemos ficar eternamente nessa dependência dos países mais desenvolvidos por conta dos governos não darem conta exatamente, não levarem em consideração a prioridade que é a universidade pública, as universidades federais, que é um patrimônio da nação brasileira, um patrimônio importante. Você mencionou a importância da Universidade Federal de Santa Catarina para a sociedade catarinense, de modo geral. Perguntaria, candidato, em relação aos cortes, como se posicionaria como reitor da Universidade Federal de Santa Catarina para a sociedade catarinense? Ou seja, não só pela via da Andifes, né, mas individualmente como reitor. Sim, como reitor eu iria buscar também apoio na Assembleia Legislativa. Eu acho que o reitor precisa também se posicionar na cidade, né? O reitor, grandes temas que ocorrem na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina, o reitor precisa se manifestar. Toda essa questão que é discutida, essas temáticas que surgem na sociedade, grandes, importantes eventos e tragédias que ocorrem, o reitor precisa se posicionar. E nesse sentido, né, esses cortes que vêm sendo feitos pelo governo federal, os reitores precisam também se posicionar nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, enfim, né, mostrar para a sociedade, mostrar para a cidade o que está acontecendo, porque se o reitor, a força que um reitor tem, precisamos desmistificar o que muitos colocam na universidade, que o reitor não tem nenhuma importância, que o reitor não tem nenhum poder, não tem nenhuma força, que ele está ali apenas para fazer o trivial ou fazer apenas procedimentos ali administrativos e representar a universidade. O reitor, ele tem muita força. Se os reitores se posicionassem e buscassem o apoio político da cidade, das prefeituras, das assembleias, depois na Câmara, no Senado, enfim, no Congresso Nacional, naturalmente nós teríamos outro quadro, na verdade, né? O que está acontecendo é essa omissão, né, dos reitores, é essa passividade, é essa forma dos reitores se posicionarem individualmente. Então precisa ter um posicionamento coletivo dos reitores.
Então, primeiro, esse posicionamento do reitor aqui internamente, ele deve buscar as discussões até com outras universidades, levar essa discussão para a Assembleia, enfim, e a partir daí ele consegue naturalmente unir forças para levar para Brasília e fazer um enfrentamento. A reforma da Previdência, né? O governo veio com uma ideia de 49 anos de trabalho e tal, e o movimento não foi muito forte, né? O movimento que teve no Brasil, mas esse movimento que teve, embora não tão forte como deveria ter sido, mas foi suficiente para barrar a reforma da Previdência. Então, se tivesse uma posição firme dos reitores em relação a esses cortes, naturalmente eles não seriam... Porque os governos, eles têm uma dimensão sempre econômica. Eles sempre pensam em como reduzir custos fixos, reduzir custos, orçamentos para instituições, naturalmente para ter uma margem mais significativa de recurso para o presidente, para o poder de plantão se manifestar e se flexibilizar e conseguir se manter na estrutura de poder. Então os reitores não podem ficar à mercê dessa situação. Os reitores precisam realmente se posicionar. Então o posicionamento deve iniciar realmente na cidade, no estado, né? Buscar apoio político, enfim, levar para a sociedade, envolver os movimentos sociais, né? É a forma realmente de fazer mudar esse quadro. Você menciona a dimensão econômica, né, da escolha dos cortes. Mas você não pensa que há também uma dimensão política? Ou seja, uma escolha de quem sustentar? Porque, veja, no orçamento de 2018, a verba para refinanciamento da dívida pública chega a mais de R$1 trilhão. E para pagamento apenas de juros da dívida, de 316 bilhões. Além disto, o governo tem previsto, né, mais cerca de 200 bilhões em isenções fiscais para o empresariado. Enquanto, ao mesmo tempo, né, realiza um conjunto de cortes nas áreas da Seguridade Social, nas áreas sociais, né? Na saúde, na educação e na Previdência, enfim, nas áreas de seguridade. Você não pensa que há aí uma escolha política? Sim. E em que implicações essa escolha tem para as universidades? Sim, sim. O que eu falei da dimensão econômica é mais na perspectiva, digamos, operacional do orçamento, né? Que ele faz essa escolha econômica do ponto de vista ali do fluxo, né, de recursos que ingressam e que o governo distribui, digamos, para os diversos setores da República, né? Naturalmente que existe uma decisão maior que é uma decisão política, uma decisão exatamente que vem exatamente desse modelo neoliberal, na verdade, o modelo exatamente de favorecer o empresariamento, favorecer o modelo gerencialista, naturalmente, aonde exatamente a questão aí da dívida pública, a questão dos juros são colocados como exatamente prioridade, né? E não prioriza a questão da educação, das políticas sociais, políticas de saúde, enfim, né? É claro que é um movimento que tem internacional, não sejamos ingênuos assim, né? Que os governos aqui ultimamente vêm operando esse modelo, né? De fato, isso naturalmente faz com que o país não consiga se desenvolver na ciência, na tecnologia, enfim, né? E naturalmente essa decisão aí do governo, né? Essa decisão de reduzir recursos, né? É uma decisão que é comum nos países subdesenvolvidos, na verdade, né? O que nós temos hoje, né? O Estado, ele deve, né, um modelo ainda de educação, um modelo de educação básica, né? Poderíamos até falar que nas universidades nós estamos aí caminhando e com todas essas dificuldades, esses cortes, né? A universidade vem lutando para se manter, né, numa situação bastante precária e difícil, né? Mas nós temos também a situação da educação básica, que realmente é uma situação da educação
básica é uma situação muito complexa, né? Que o Estado ele deve um modelo de educação básica em termos de estrutura, em termos enfim, de dimensão aí de infraestrutura, no caso, né? E possibilidade de atender, né, essa demanda infantil, essa demanda desde a creche até o ensino médio, digamos assim, né? Nós temos casos em que os governos estão aí ainda recorrendo para não pagar o piso salarial, né, que é um valor insignificante, na verdade, né? Isso também contribui, né, para essa situação complicada que nós temos no país, na verdade, né? Porque essa falta, porque por mais que tenhamos discutido, os estudiosos, os pesquisadores em educação, enfim, os políticos, enfim, toda essa dimensão que vem sendo discutida da educação básica, né? Não existe, na verdade, ainda no Brasil, uma proposta, no caso, de educação básica que faça com que o país dê um salto, né? O país consiga realmente atender essas necessidades. À medida que os governos estão ainda tendo um discurso, mas que na prática não conseguem pagar um salário realmente regular para os professores da educação básica, no caso. Isso é uma situação bastante complexa que ele reflete também no ensino superior, naturalmente, na educação superior, e reflete nessa cultura nossa da sociedade que nós temos, né? Que é um povo que não tem educação. Por conta disso, o governo consegue manipular do ponto de vista da estrutura de poder e manter esse poder que está exatamente de fazer essa manipulação com o orçamento e trazer exatamente a questão das universidades, a questão social, a questão da segurança para um segundo plano e bota no primeiro plano exatamente a questão menor, que é a questão de favorecer a dimensão bancária, enfim. Mas veja, professor, no interior das universidades e também de parte do governo federal, tem sido empurrado como uma saída para a crise orçamentária a adoção de complementação de recursos via as parcerias público-privadas, via os modelos de descentralização de recursos de outros ministérios, ou mesmo pela complementação em relação às emendas parlamentares. O que o senhor pensa dessas medidas? Que você consideraria em relação a elas? Quais implicações elas têm para o papel estratégico da universidade e assumindo a reitoria no interior de uma crise que passa, né, por uma crise orçamentária desse tipo, o que o senhor pensaria e faria em relação a essas alternativas que têm sido impostas para a universidade? Nós conhecemos, inclusive, o discurso de outras candidaturas que colocam essa situação como uma saída para a universidade, né? As parcerias público-privado, né? Tem candidatura que coloca o seguinte, que como a universidade cresceu, como tivemos o Reúne, tivemos essa ampliação de vagas, a política de inclusão, e que agora não existe um orçamento suficiente e que há a necessidade de buscar apoios nessas parcerias, né, privadas, digamos assim, para manter ou para considerar ou conseguir, né, dar continuidade aos programas, aos projetos, enfim, dentro da universidade. Nós não acreditamos, né, realmente que a iniciativa privada vá colocar recursos na universidade para que a universidade faça pesquisa básica, por exemplo, né? Se fosse assim, o que seria da pesquisa básica? Nós não acreditamos nesse procedimento, nesse processo, né? Imagina uma universidade, isso acontece, pode acontecer num modelo empresarial, num tipo de universidade voltada para apenas o mundo profissional, pensando apenas na dimensão de mercado, no caso, né? Isso não é uma universidade, né? Uma universidade ela existe para atender a sociedade. E, na verdade, uma universidade ela precisa ter o poder, como eu falei no início, o poder da cátedra, né? De pesquisar exatamente de forma desinteressada, né? Então, como que nós vamos ter pesquisa básica na universidade com parceria público-privada? Isso não existe, na verdade, né? E não tem como também a universidade ela ser
encaminhada para determinadas pesquisas porque existe um interesse da empresa que está financiando determinados projetos. Isso não é uma universidade, né? Isso pode acontecer numa empresa, enfim, em outras situações, mas numa universidade não vejo. Inclusive, eu não acredito, né, que as empresas... o que falava-se no hospital universitário, que as empresas iriam ajudar o hospital universitário, enfim. São recursos públicos, na verdade, e que são utilizados, às vezes, com essas modelagens que são criativas de alguns segmentos aí da sociedade, às vezes até para desviar recursos públicos, na verdade, né? Trazer essa ideia de público e privado, na verdade, utilizando apenas recursos públicos e tirando ele da transparência, né? De uma forma mais cristalina de mostrar o fluxo de entrada e saída desses recursos, utilizando aquela palavrinha mágica que é a flexibilização, né? Para possibilitar, inclusive, desvios de recursos financeiros e recursos, inclusive, que eu acredito que sejam recursos públicos. Eu não acredito que os nossos empresários brasileiros tenham essa consciência de ajudar uma universidade. Eu realmente não acredito. Uhum. Embora, em certa medida, a dimensão que essas saídas, né, essas supostas saídas tomam no interior da universidade tem ganhado cada vez mais força, né? Inclusive na UFSC, vejo no orçamento de 2016 das verbas discricionárias da universidade, né? Foi em torno de 199 milhões, somados, né, os créditos suplementares de recursos próprios do governo. No entanto, segundo o próprio relatório de gestão, cujos dados a gente não tem a garantia da precisão, ele aponta que dos montantes de recursos transferidos da universidade pela via de termos, contratos e convênios, seja com a iniciativa privada, seja com outros ministérios, né, pela via de descentralização de recursos, em projetos específicos de interesse de cada ministério, Ministério de Transportes, né, a partir do DEINFRA, muitas vezes, Ministério da Saúde, contratando a universidade para fazer, para prestar serviços de tecnologia da informação. O montante total em 2016 foi de 110 milhões. Ou seja, comparativamente, são 55% aproximadamente da soma dos recursos discricionários. Ou seja, metade dos recursos, a universidade já recebeu, além dos recursos discricionários, metade disso por essas vias. Ao mesmo tempo, neste ano, né, no início deste ano, nós fomos surpreendidos, em certa medida, com a notícia de que um laboratório tradicional na universidade, o LAPOG, Laboratório de Polimorfismo Genético do CCB, que trabalha com projetos epidemiológicos, né, estudando doenças autoimunes, câncer de mama, questões que são sérias para a sociedade, precisou realizar, vender cachorro-quente na calorada, vender pipoca na calorada, para ajudar a custear as suas pesquisas por conta dos cortes. Ou seja, se por um lado há cortes, por outro há recursos entrando por outras vias. Ainda nessa esteira, na semana passada, a universidade selou, né, selou e inaugurou duas iniciativas, uma instalação do campus de Joinville no Perini, no condomínio multissetorial Perini, que é um condomínio, na verdade, de empresa, um ambiente para negócios, né, que abriga indústria de material químico, indústria automobilística, indústria de construção. No dia 7, se eu não me engano, o reitor assinou um contrato com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação para abrir o que eles chamam, né, de um hub de inovação em Itajaí. É um outro terreno em que se instalarão empresas
se farão incubadoras de empresas, corporate ventures e essas relações do mundo empresarial com a universidade. Como avalia isso no interior da UFSC e o que faria para combater essas medidas, né, na medida em que já afirma que não concorda com elas? Sim. Bem, a universidade poderia enfrentar esse problema iniciando uma política que nós vamos fazer isso, né, de possibilitar ou de encaminhar, no máximo, né, conseguir todos esses recursos que chegam, esses projetos diferenciados, essas estruturas excepcionais de projetos colocados ali, que tenha o máximo de esforço da universidade no sentido de colocar na conta única da universidade. Então a universidade precisa repensar essa forma de projetos, essa forma desses recursos que chegam e exatamente buscar formas. A universidade tem competência para isso, ela tem inclusive departamentos especializados, tem um departamento de orçamento, departamento de finanças, departamento de compras, departamento de licitação. Então ela tem uma estrutura formal, né, que tem uma CEPLAN, né, uma Secretaria de Planejamento, ela tem a possibilidade de buscar uma forma diferenciada de trabalhar daqui para frente, no sentido de buscar alternativas, buscar formas de fazer com que os recursos ingressem na conta única da universidade. Quando os recursos ingressam na conta única da universidade, a universidade está protegida, inclusive do ponto de vista da aplicação desses recursos, da transparência, inclusive da formalidade, né, dos princípios administrativos e realmente a preocupação com a impessoalidade, com a legalidade, com o princípio da eficiência, enfim. Isso é possível quando ela coloca dentro do orçamento. Então, o que nós vamos fazer é exatamente o seguinte, ter uma política ótimo que tenhamos recursos do Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, mas esse recurso vai entrar no orçamento da universidade. A hora que ele entra na conta única no orçamento da universidade, ele tem a segurança, né, de exatamente seguir esses trâmites e seguir as dimensões dos princípios constitucionais da transparência, está sujeita à lei do acesso à informação, exatamente o portal de transparência. Então vai ficar bem mais fácil encaminhar e inclusive a universidade ela não vai precisar também gastar muito com percentuais e taxas que paga-se, né, para fundações, no caso, né? Se você tem proposto no seu programa criar meios de gestão democrática com as fundações de apoio, né? E criar formas mais transparentes. Sim, por meio do orçamento participativo, no caso, né? De recursos. Agora, a ideia, por exemplo, assim, vamos fazer um exemplo bem prático, né? Se o ensino à distância, se o recurso de ensino à distância tivesse esse procedimento que ingressasse na conta única da universidade, já teríamos uma outra situação, na verdade, né? Então, o reitor precisa, agora considerando essas situações, inclusive as colocações que tu fazes, esse recurso que chega e que esse procedimento, ou seja, o conhecimento, né, e a transparência, né, ela não fica tão cristalina por ter formas paralelas de aplicação. Naturalmente, se tem uma política de encaminhar todo o recurso para a conta única da universidade, vai colocar isso num sistema de transparência, num sistema que a universidade possui já, ela tem um know-how nesse sentido, ela tem pessoal especializado que trabalha nessa direção. Mas veja, candidato, se por um lado há de fato, né, uma necessidade de transparência em relação aos recursos que entram por outras vias, sim, que não o orçamento próprio da universidade, que há muito tem sido uma reivindicação, né, dos movimentos universitários, mas tem sido também uma reivindicação e uma crítica poder rever este modelo de relação com as empresas e com, de certo modo, mesmo outros entes do Estado, né?
para que não restrinja a universidade a uma prestadora de serviços, Sim. ou seja, prestadora de serviços de pesquisa e pesquisa aplicada, né? Essa tem sido uma crítica largamente realizada pelos movimentos universitários, principalmente pelo movimento docente, pelo movimento estudantil, em relação à universidade. Você não pensa que esse é o momento, tendo em vista toda a crise que está instalada, né, em relação ao orçamento, de poder discutir abertamente a universidade, se esse é o modelo institucional que ela gostaria de seguir? Uhum. Não, o que nós defendemos é exatamente o orçamento participativo, no caso, né, para exatamente a universidade definir os recursos necessários para elaborar um orçamento necessário para todas as unidades acadêmicas e administrativas, todas as dimensões da universidade. Após esse orçamento participativo, exatamente colocando as prioridades, esse orçamento encaminhado ao Ministério da Educação, e a reitoria então vai fazer valer, né, o seu poder, exatamente pelo apoio que tem da comunidade universitária, de fazer valer, colocar em prática esse orçamento, ou seja, fazer com que o governo viabilize esse orçamento, né? E depois as demais linhas financeiras ou os demais projetos que forem concedidos de forma suplementar, que a universidade consiga de forma suplementar, de outros ministérios, enfim, a ideia é exatamente trazer esse recurso também para jogar na conta única da universidade, né? Exatamente, vai entrar de outra maneira, por projetos, por editais, enfim, por convênios, mas a ideia é trazer, no máximo, buscar recursos e colocar na conta única para que tenhamos uma forma mais transparente da gestão, na verdade. Essa aqui é a ideia. Bom, em relação especificamente ao Perini, você tem colocado em seus programas, tem colocado na sua candidatura, sim, a necessidade de retomar as tratativas para construir as instalações, sim, dos campi que estão muito atrasadas, né? Sim. O que pensaria desse contrato da UFSC com o Perini e que implicações isso tem para a própria formação e para a produção de ciência na UFSC Joinville? Sim, esse contrato vai realmente deixar a universidade empenhada, digamos assim, né, ou vinculada a esse projeto para ter uma soma altíssima de recursos anuais, né, que são recursos que vão ficar, de uma certa forma, como aluguéis, na verdade, né, que não vai significar nenhum investimento, né? A universidade vai estar comprometida, recursos que poderiam ser utilizados para o próprio campus de Joinville, mas de outra maneira. Inclusive, quando nós estivemos no campus de Blumenau, com o professor João Luiz Martins, né, esse assunto discutimos também, tivemos um debate lá no auditório com os docentes, os técnicos e os estudantes, e nós, inclusive, nos comprometemos com o diretor do campus de Blumenau em verificar uma alternativa de compra para um espaço físico para também o campus de Blumenau, que não tem, que é também alugado, né? Mas de uma forma diferente, não dessa forma que foi feita em Joinville, que é esse aluguel que vai comprometer muitos recursos da universidade e, naturalmente, sem ter nenhum investimento futuro, sem ter a possibilidade de conseguir esse patrimônio. E colocá-la na esteira da relação entre público e privado com as empresas que estão... e um comprometimento desnecessário. No próprio período. A ideia seria exatamente trazer alternativas de fazer uma compra, no caso, né, de fazer um pagamento a longo prazo de 25 a 30 anos, mas após, como se fosse um aluguel, né, um contrato bem definido, e após esse período, esse terreno, esse prédio, esse empreendimento, esse espaço físico todo seria da universidade. Então, a ideia seria trabalhar alternativas. A universidade, o campus de Blumenau, tem uma proposta concreta nessa direção, de uma compra, digamos assim, feita com pagamentos paulatinamente, né, pensando lá no futuro, após 20 ou 25 anos, ter um patrimônio assegurado para a universidade e não fazer essa estrutura aí com essas empresas para ficar, inclusive, vinculadas, né, que, inclusive, é uma relação que poderá trazer
problemas no futuro para a universidade. Professor, nosso tempo já está quase se encerrando. Mas antes de abrir, né, para que você possa fazer as considerações finais, gostaria de fazer uma última pergunta de um tema que também é bastante polêmico, que é o ensino à distância. Você mencionou, né, sobre a alocação de recursos no ensino à distância centralizados na universidade, não geridos pela via das fundações. Mas o próprio modelo de ensino à distância é bastante questionado, tanto pelos pesquisadores da área de educação, né, que pesquisam a formação de professores, que pesquisam a graduação universitária, quanto pelos próprios movimentos, né? Não é esse, novamente, é uma pergunta semelhante, não é esse o momento de poder colocar em questão também este modelo de educativo? Sim. Bem, a universidade passou por 2 momentos no ensino à distância, né? Ela teve uma experiência inicial que o ensino à distância começou pelo grupo de professores, no caso, na engenharia de produção, que tinha esse sistema de ensino à distância, e depois surgiram alguns problemas, enfim, e de uma certa forma esse projeto não prosperou muito na universidade. No segundo momento tivemos o ensino à distância, que agora veio de outra maneira, veio de cima para baixo, né? Ele veio uma intenção do governo federal no sentido do ponto de vista estatístico, de aumentar o número de estudantes, enfim, de cumprir uma meta, de ter um percentual mais elevado de estudantes universitários. Então o governo federal, de uma certa forma, ditou para as universidades como ampliar as vagas por meio do ensino à distância. O programa Universidade Aberta, né? Que é o programa Universidade Aberta. Tem os aspectos favoráveis, né? Que é a inclusão, mas também ferir um pouco a autonomia da universidade, porque não foram as universidades que propuseram essas alternativas de ensino à distância. Mas então, você não pensaria que é uma escolha também do governo de esvaziar um pouco a formação? Porque poderia, né, injetar verbas no orçamento das universidades para que pudesse ter, né, condições de permanência, sim, nos campos mais avançados, e trazer os estudantes dos diferentes lugares do país para o interior das universidades. Sim. Sim, poderia. Sim. O que eu estava querendo colocar é que nesse sentido em que o governo ele impôs às universidades essa política sem uma discussão acadêmica na universidade, né? E, bem, que tem os aspectos favoráveis, que realmente ocorreram muitas inclusões de novos estudantes, mas eu vejo que nesse momento há a necessidade da instituição se posicionar. Porque as universidades, no caso, devem se posicionar. Então a universidade deve se posicionar, inclusive, pegando 2 extremos, né? Pegamos aqui um curso de filosofia, né? E pegamos um curso de medicina, no caso, né? Então vamos avaliar, quem deve avaliar é a universidade, o departamento, é a área acadêmica, esses departamentos respectivos dos cursos, os conselhos da unidade, os colegiados de curso, a Câmara de Graduação, que deve avaliar até que ponto ela vai atender o ensino à distância. Vai ter ensino à distância de medicina? Vai ter ensino à distância de filosofia? Quais outros cursos que poderão ter ensino à distância? Enfim, precisa ter essa discussão do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista educacional, no caso, né? E a partir dessa decisão, quais os cursos que poderão, então, ser ampliados ou ter o ensino à distância. A partir dessa decisão, nós vamos, então, a universidade ela vai institucionalizar o ensino à distância. Eu falo institucionalizar, que seria o seguinte: o vestibular teria que ser o mesmo vestibular único. O professor que leciona no ensino à distância, ele deveria constar aquela carga horária no PAD, não algo paralelo como ocorre. Deveria se utilizar o mesmo sistema acadêmico que nós temos, que é um excelente sistema acadêmico que a universidade tem. Também a ideia do vestibular, que eu falei, que é unificado, né? A ideia também do regulamento do curso, nós temos a resolução 17, que é o regulamento dos cursos de graduação, e não abarca as necessidades do ensino à distância. Então, precisa também seguir a resolução 17. A universidade teria que ter uma estrutura, uma secretaria acadêmica para atender o ensino à distância. Então, da maneira que ele está hoje, ele está totalmente fragmentado, como se fosse uma universidade paralela, na verdade, né?
Então, essa institucionalização vai forçar a universidade, inclusive, a analisar e discutir em quais áreas de conhecimento poderá ter ou não o ensino à distância e, a partir daí, institucionalizar o ensino à distância na universidade. Bom, candidato, está encerrando o nosso tempo. Gostaria de agradecer a disposição, novamente agradecer a disposição de realizar a entrevista conosco, de se dirigir ao nosso público e poder debater os grandes temas, né, centrais para a universidade. E gostaria de abrir, então, agora para que você possa fazer algumas considerações finais e a gente encerra a entrevista. Da mesma forma, né, agradeço muito, já é a segunda vez que nós participamos dessa entrevista e realmente consideramos muito importante. Sabemos que a forma, né, de divulgação e a forma como a comunidade, né, acessa essas informações, essas entrevistas, né, essa linha mais crítica que a UFSC Esquerda coloca, que torna-se de uma certa forma um diferencial na universidade, né, perto de todas as situações que nós temos na universidade de hoje, e de fato consideramos que foi um momento importante para colocar as nossas propostas, né, de uma maneira tranquila, no caso, né, e de uma maneira bem real, né, do que nós pensamos, né, de uma maneira bem objetiva, e temos certeza que nós estamos contribuindo para a Universidade Federal de Santa Catarina nesse momento crítico, né, nos colocando à disposição da universidade, né, e por esse motivo nós pedimos realmente aos estudantes, aos docentes, aos técnicos administrativos que façam uma observação, né, da trajetória das candidaturas, né, as práticas dessas candidaturas, como que esses professores que são candidatos se posicionaram ao longo da sua trajetória na universidade em relação a temas relevantes, temas importantes, e exatamente o que está acontecendo agora nesse processo, como estão acontecendo essas discussões, né, e escolham exatamente o que entenderem que é melhor para a universidade. Nós temos certeza que o nosso programa representa uma síntese do que a comunidade universitária pensa neste momento para a Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado, professor.